O sol se punha no horizonte de Goiânia quando Zé Felipe estacionou sua caminhonete na frente do espelho d'água que tanto gostava de contemplar nos momentos de reflexão. Havia 3 meses que ele e Virgínia haviam terminado o relacionamento, e desde então, uma sensação de vazio o acompanhava por todos os lugares. Não importava quantos shows fizesse, quantas músicas gravasse ou quantos amigos o cercassem, algo fundamental parecia ter sido arrancado de sua vida. Pegou o celular e rolou as fotos antigas, parando em uma específica, Virgínia sorrindo ao lado da família durante o último aniversário da mãe dela, Margarete. Zé Felipe se lembrava perfeitamente daquele dia. Ele havia chegado nervoso, carregando presentes demais e tentando impressionar todos os membros da família Fonseca. Virgínia havia rido da sua ansiedade e o tranquilizou, dizendo que todos já o adoravam. Como as coisas mudaram, murmurou para si mesmo, guardando o telefone no bolso. Naquela mesma tarde, uma notificação no Instagram havia chamado sua atenção. Era uma foto da mãe de Virgínia preparando a mesa para um jantar especial, o aniversário de 25 anos de casamento dos pais dela. Virgínia aparecia no fundo da imagem, arrumando flores em um vaso. Ela estava linda como sempre, mas Zé Felipe notou algo diferente em seus olhos. Uma tristeza sutil que ele conhecia bem, pois a mesma tristeza refletia em seu próprio olhar todas as manhãs no espelho. Foi então que uma ideia maluca começou a tomar forma em sua mente. E se ele aparecesse no jantar? E se tentasse uma última conversa com Virgínia, longe dos holofotes da mídia e das pressões externas que haviam contribuído para o fim do relacionamento? Zé Felipe sabia que era uma jogada arriscada. A família Fonseca sempre o havia tratado bem, mas depois do término, as coisas ficaram estranhas. Não havia brigas ou desentendimentos, apenas aquele silêncio constrangedor que surge quando um casal se separa e ninguém sabe direito como agir. Ele ligou o carro e dirigiu até o shopping, determinado a comprar presentes para todos. Se ia aparecer sem avisar, pelo menos chegaria com as mãos cheias. Escolheu um perfume caro para Margarete, uma garrafa de whisky premium para o pai de Virgínia, brinquedos para os sobrinhos e uma pulseira delicada que havia visto Virgínia admirando meses antes em uma joalheria. Enquanto isso, na casa da família Fonseca, os preparativos para o jantar de bodas de prata estavam a todo vapor. Virgínia coordenava tudo como uma maestrina, certificando-se de que cada detalhe estivesse perfeito para honrar o amor duradouro dos pais. Mãe, você tem certeza de que não quer contratar um buffet? Perguntou Virgínia pela 10ª vez, preocupada com o tanto de trabalho que Margarete estava assumindo. Filha, este jantar precisa ter o tempero da nossa família, respondeu Margarete, mexendo o molho especial que fazia desde que Virgínia era criança. Além do mais, cozinhar para quem amamos é uma das maiores demonstrações de carinho. Virgínia sorriu, mas seu sorriso não chegou aos olhos. Margarete, com a sensibilidade de mãe, percebeu imediatamente. Você está pensando nele de novo, não está? Perguntou suavemente, parando de mexer o molho para dar atenção total à filha. Virgínia suspirou. Não adiantava mentir para a mãe. Margarete sempre conseguia ler seus sentimentos como um livro aberto. Não consigo evitar, mãe. Especialmente em momentos como este. Ele fazia parte da nossa família, estava sempre aqui nos jantares especiais. A casa parece vazia sem ele. Vocês dois são muito orgulhosos, disse Margarete, voltando a mexer o molho. Sei que se amam, mas ficam esperando que o outro dê o primeiro passo. Não é tão simples assim, mãe. Temos mundos muito diferentes. A pressão da mídia, as agendas corridas, as cobranças. Talvez seja melhor mesmo ficarmos separados. Margarete balançou a cabeça, discordando. Ela havia visto como os olhos da filha se iluminavam quando Zé Felipe chegava, como ele se esforçava para fazer Virgínia feliz e como ambos pareciam completos quando estavam juntos. Virgínia, o amor verdadeiro não é fácil. Seu pai e eu passamos por muitas dificuldades nesses 25 anos. Houve momentos em que pensamos em desistir, mas escolhemos lutar pelo que sentíamos. Vocês desistiram muito rápido. Virgínia ficou em silêncio, absorvendo as palavras da mãe enquanto ajudava a preparar a salada. No fundo, sabia que Margarete tinha razão, mas o orgulho e o medo de se machucar novamente eram mais fortes. Do lado de fora, o irmão mais novo de Virgínia, Carlos, chegava da faculdade. Ele sempre teve uma relação próxima com Zé Felipe, que o tratava como um irmão mais novo e sempre o apoiava em suas decisões. Carlos sentia falta das conversas que tinham e dos conselhos que Zé Felipe dava sobre música e vida. Oi, mãe. Oi, mana, gritou ao entrar na cozinha. Preciso de ajuda com alguma coisa?
Pode ir arrumando a mesa da varanda, respondeu Margarete. E tome cuidado com as taças de cristal da vovó. Enquanto Carlos organizava a mesa, não conseguia parar de pensar em como seria bom se Zé Felipe estivesse ali. Ele havia sido muito mais que o namorado da irmã, tinha se tornado realmente parte da família. Às 7 da noite, os convidados começaram a chegar. Tios, primos, amigos próximos da família, todos com sorrisos calorosos e presentes nas mãos. A casa foi se enchendo de risadas, conversas animadas e o aroma delicioso da comida preparada com amor por Margarete. Virgínia havia se arrumado especialmente para a ocasião, usando um vestido azul marinho que realçava seus olhos. Ela circulava entre os convidados, certificando-se de que todos estivessem à vontade, mas uma parte dela permanecia distraída, como se esperasse algo que sabia que não viria. O pai de Virgínia, seu Antônio, estava radiante, recebendo os cumprimentos e relembrando histórias dos primeiros anos de casamento. Ele sempre foi um homem simples, trabalhador, que construiu sua família com base no respeito e no amor genuíno. 25 anos, dizia para quem quisesse ouvir, e ela ainda me faz sentir como um garoto apaixonado. Margarete corava e fingia estar brava com os elogios públicos do marido, mas todos podiam ver o amor genuíno que ainda brilhava entre eles. Eram quase 8 horas quando alguém tocou a campainha. Virgínia foi atender, esperando que fosse algum convidado atrasado. Quando abriu a porta, seu mundo parou. Lá estava Zé Felipe, impecavelmente vestido com uma camisa social branca e calça escura, segurando um buquê de flores e várias sacolas de presentes. Seus olhos encontraram os dela, e por um momento, foi como se o tempo tivesse voltado atrás. Oi, Virgínia, disse ele suavemente, com aquele sorriso tímido que ela conhecia tão bem. Virgínia ficou sem palavras. Sua mente processava 1000 pensamentos ao mesmo tempo: surpresa, alegria, confusão, raiva por ele aparecer sem avisar, felicidade por vê-lo novamente. Zé Felipe, o que você está fazendo aqui? Conseguiu perguntar finalmente. Vim parabenizar seus pais pelas bodas de prata. E, bem, eu queria te ver. Antes que Virgínia pudesse responder, Carlos apareceu atrás dela. Zé Felipe, gritou, correndo para abraçar quem considerava um irmão mais velho. Cara, que saudade. Que bom que você veio. O abraço caloroso de Carlos quebrou um pouco da tensão do momento. Virgínia se afastou da porta, ainda processando a situação, enquanto Carlos puxava Zé Felipe para dentro da casa. A entrada de Zé Felipe na casa causou um silêncio momentâneo entre os convidados. Todos conheciam a história dele com Virgínia e ficaram surpresos com sua aparição inesperada. Margarete foi a primeira a reagir, largando o que estava fazendo na cozinha e vindo ao encontro dele. Zé Felipe, meu filho, disse ela, abraçando-o calorosamente. Que surpresa maravilhosa! Ele retribuiu o abraço com carinho genuíno. Margarete sempre o havia tratado como um filho, e esse sentimento era recíproco. Trouxe algumas lembrancinhas, disse ele, oferecendo as sacolas e o buquê. Parabéns pelos 25 anos de casamento. Vocês são uma inspiração para todos nós. Seu Antônio se aproximou em seguida, estendendo a mão com um sorriso largo. Zé Felipe, rapaz. Que bom te ver. Pensei que não ia mais pisar aqui em casa. O senhor sabe que eu tenho muito carinho por essa família, respondeu Zé Felipe, apertando a mão do homem que sempre o tratou com respeito. Aos poucos, os outros convidados se aproximaram para cumprimentá-lo. Muitos eram conhecidos dos tempos em que ele frequentava regularmente a casa, e todos demonstraram alegria genuína ao vê-lo. Virgínia observava tudo de longe, ainda tentando processar a situação. Parte dela estava furiosa por ele aparecer sem avisar, invadindo um momento íntimo da família. Outra parte, no entanto, sentia uma felicidade que tentava suprimir. Era inegável que ele fazia falta naquelas reuniões familiares. Virgínia, venha cá, chamou Margarete. Ajude-me a colocar essas flores em um vaso. Era uma desculpa óbvia para ter uma conversa particular com a filha. Na cozinha, longe dos ouvidos curiosos, Margarete segurou as mãos de Virgínia. Ele veio por você, disse diretamente. Mãe, ele disse que veio parabenizar vocês. Virgínia Maria Fonseca, eu não nasci ontem. Aquele menino está sofrendo tanto quanto você. Vocês dois são teimosos demais para admitir que cometeram um erro. Virgínia suspirou, arranjando as flores no vaso com mais força do que necessário. Mãe, não é assim tão simples. Nós tentamos, mas não funcionou. Nossas vidas são muito complicadas. A vida de todo mundo é complicada, filha.
A diferença é que algumas pessoas escolhem enfrentar as complicações juntas. Enquanto Virgínia processava a conversa com a mãe, Zé Felipe estava na varanda, sendo bombardeado de perguntas pelos primos mais novos sobre sua carreira musical. Ele respondia com paciência, mas seus olhos procuravam Virgínia constantemente. Carlos se aproximou dele durante uma pausa na conversa. Cara, que coragem a sua de aparecer aqui, disse baixinho. Foi uma loucura, né? Mas eu não conseguia parar de pensar em como seria estar aqui hoje. E Virgínia? Como vocês estão? Zé Felipe suspirou, olhando para o interior da casa onde Virgínia conversava com algumas tias. Não estamos, cara. Desde que terminamos, não trocamos nenhuma mensagem. Mas eu sinto falta dela todos os dias. Ela também sente sua falta, revelou Carlos. Só não admite nem para ela mesma. Naquele momento, Virgínia voltou à varanda carregando uma bandeja com aperitivos. Ela havia se recomposto e decidido que, independentemente de seus sentimentos, não ia deixar que a situação constrangesse os convidados ou estragasse a festa dos pais. Pessoal, o jantar está quase pronto, anunciou com um sorriso que não chegava aos olhos. Os convidados começaram a se organizar ao redor da mesa lindamente decorada. Margarete havia insistido que Zé Felipe se sentasse ao lado de Carlos, que ficava próximo a Virgínia. Era uma jogada não muito sutil, mas eficiente. Seu Antônio se levantou para fazer um brinde antes da ceia começar. Amigos, família, obrigado por estarem aqui conosco nesta data tão especial. 25 anos ao lado da mulher que eu amo, construindo uma família, superando dificuldades e celebrando alegrias. Aprendi que o amor não é apenas um sentimento, é uma escolha que fazemos todos os dias. Ele olhou diretamente para Virgínia e depois para Zé Felipe antes de continuar. Aprendi também que o orgulho é inimigo do amor. Quantas vezes quase perdi minha Margarete por não saber pedir desculpas ou admitir que estava errado. Felizmente, aprendi a tempo que algumas batalhas não valem a pena ser vencidas se o preço é perder quem amamos. O silêncio que se seguiu foi carregado de significado. Todos na mesa entenderam o recado, especialmente Virgínia e Zé Felipe. O jantar prosseguiu com uma atmosfera mista de alegria e tensão. As conversas fluíam naturalmente entre os convidados, mas havia uma subcorrente de expectativa sobre o que aconteceria entre Virgínia e Zé Felipe. Margarete havia superado a si mesma na cozinha. O cardápio incluía todos os pratos favoritos de Zé Felipe, algo que Virgínia notou mas fingiu ignorar. Havia farofa da forma que ele gostava, vinagrete bem temperado e o famoso escondidinho da sogra que ele sempre elogiava. Dona Margarete, a senhora ainda cozinha melhor que qualquer restaurante 5 estrelas, disse Zé Felipe, provocando risadas na mesa. Você sempre foi muito exagerado nos elogios, respondeu ela, mas era visível como ficava feliz com o reconhecimento. Não é exagero, é verdade. Sinto falta dessas refeições em família. Virgínia quase engasgou com o que estava bebendo. A frase carregava um peso emocional que ela tentava ignorar, mas que ecoava em seu coração. Após o prato principal, Uai e os convidados mais velhos se entretinham com histórias e os mais novos brincavam no quintal. Virgínia se levantou para organizar a cozinha. Era uma forma de se afastar da situação e organizar seus pensamentos. Zé Felipe esperou alguns minutos antes de se oferecer para ajudar. Encontrou Virgínia sozinha na cozinha, lavando pratos com mais força do que necessário. Posso ajudar? Perguntou suavemente. Não precisa, respondeu ela sem olhar para ele. Virgínia, podemos conversar? Ela parou de lavar os pratos e se virou para encará-lo. Havia tanto a ser dito, tantas mágoas não resolvidas, tanto amor negado. Por que você veio aqui, Zé Felipe? Porque hoje percebi que cometi o maior erro da minha vida quando deixei você ir embora. Virgínia sentiu seu coração acelerar, mas tentou manter a compostura. Nós dois sabemos que não funcionava. As brigas constantes, a pressão da mídia, nossas agendas. Eram desculpas, Virgínia. Desculpas que encontramos porque estávamos com medo. Medo de quê? Medo de admitir o quanto éramos importantes um para o outro. Medo de lutar de verdade pelo que sentíamos. Virgínia sentiu os olhos se encherem de lágrimas, mas lutou para não chorar. Zé Felipe, você não pode simplesmente aparecer aqui depois de 3 meses e esperar que tudo volte ao normal. Eu não espero isso. Só espero uma chance de te mostrar que mudei, que aprendi com os nossos erros. A conversa na cozinha foi interrompida pela chegada de Carlos, que vinha buscar mais refrigerante. Ele percebeu a tensão no ar e rapidamente pegou o que precisava,
não sem antes dar uma piscadela encorajadora para Zé Felipe. Virgínia aproveitou a interrupção para se recompor. Secou as mãos no pano de prato e tentou voltar à compostura de anfitriã perfeita. Precisamos voltar para a festa, disse, passando por Zé Felipe sem olhar em seus olhos. Virgínia, espera. Ela parou na porta da cozinha, de costas para ele. Eu sei que machuquei você. Sei que minhas palavras foram duras naquela última briga. Mas também sei que você me machucou. Talvez seja hora de pararmos de contar quem errou mais e começarmos a pensar no que ainda podemos consertar. Virgínia fechou os olhos, sentindo o peso das palavras dele. Era verdade que ambos haviam dito coisas das quais se arrependiam, ambos haviam deixado o orgulho falar mais alto que o amor. Não é tão fácil esquecer, Zé Felipe. Não estou pedindo para esquecer. Estou pedindo para perdoar. Para nos perdoarmos. Antes que ela pudesse responder, Margarete apareceu na porta da cozinha. Desculpem interromper, mas vamos cantar parabéns para o bolo de bodas. Virgínia, preciso de você para ajudar com as velas. A interrupção foi providencial, pois Virgínia estava perigosamente perto de desabar em lágrimas. Ela seguiu a mãe de volta à varanda, onde todos se reuniam ao redor de um lindo bolo de 2 andares decorado com flores de açúcar. Zé Felipe o seguiu, mas manteve distância respeitosa. Observou Virgínia acender as velas ao lado dos pais, notando como ela tentava manter o sorriso radiante apesar da turbulência emocional que ele havia causado. Quando todos cantaram parabéns, houve aplausos e mais brindes. Seu Antônio e Margarete cortaram o bolo juntos, repetindo o gesto que haviam feito no casamento 25 anos antes. Faça um desejo, gritou alguém. O casal fechou os olhos e fez seu desejo em silêncio. Quando abriram os olhos, ambos olharam discretamente para Virgínia e Zé Felipe, deixando claro qual havia sido seu pedido. Após o bolo ser servido, alguém sugeriu que Zé Felipe cantasse algo para o casal. Inicialmente, ele hesitou, não querendo chamar mais atenção para si, mas a insistência calorosa dos convidados o convenceu. Carlos correu para buscar um violão que havia em casa, o mesmo que Zé Felipe havia deixado lá meses atrás e que Virgínia nunca teve coragem de devolver. O que vocês gostariam de ouvir? Perguntou Zé Felipe, afinando o instrumento. Canta aquela música que você fez para Virgínia, sugeriu uma prima mais descontraída, provocando um silêncio constrangedor. Virgínia sentiu o rosto esquentar. Todos sabiam que Zé Felipe havia composto uma música especialmente para ela, uma canção romântica que falava sobre amor verdadeiro e companheirismo eterno. Acho melhor não, murmurou Virgínia. Por favor, pediu Margarete suavemente. É uma música linda, e hoje é dia de celebrar o amor. Zé Felipe olhou para Virgínia, pedindo permissão silenciosamente. Ela deu um quase imperceptível aceno de cabeça. Ele começou a tocar os acordes iniciais, e sua voz preencheu o ar da noite. Nos seus olhos eu encontrei meu lar, no seu sorriso aprendi a sonhar cada dia ao seu lado é um presente, você é meu amor mais presente. Virgínia sentiu as lágrimas começarem a rolar, apesar de todos os seus esforços para se manter forte. As palavras da música ecoavam memórias de momentos felizes, de promessas feitas e sonhos compartilhados. Se o mundo inteiro for contra nós, eu escolho estar ao seu favor porque o amor que sinto é verdadeiro e você é meu destino primeiro. Quando terminou de cantar, houve um silêncio emocionado antes dos aplausos explodirem. Vários convidados estavam visivelmente emocionados, e até mesmo os homens mais duros enxugavam os olhos discretamente. Virgínia havia se afastado para a beirada da varanda, tentando se recompor longe dos olhares curiosos. A música havia quebrado todas as suas defesas emocionais. A festa continuou por mais algumas horas, mas gradualmente os convidados foram se despedindo. Tios e primos agradeceram a hospitalidade, elogiaram a comida e prometeram não deixar passar tanto tempo até o próximo encontro. Virgínia se ocupou com as despedidas e a organização inicial da casa, uma forma de evitar confrontar os sentimentos que a música de Zé Felipe havia despertado. Quando o último convidado se foi, restaram apenas os membros da família imediata, claro, Zé Felipe. Margarete e seu Antônio, cansados mas felizes, se despediram de todos e foram descansar, deixando discretamente Virgínia, Carlos e Zé Felipe sozinhos na varanda. Carlos, percebendo que sua presença não era necessária, inventou uma desculpa sobre ter que estudar para uma prova e se retirou, não sem antes dar um abraço demorado em Zé Felipe. Não seja idiota desta vez, sussurrou no ouvido dele antes de entrar na casa. Virgínia e Zé Felipe ficaram sozinhos pela primeira vez em meses. Ela estava sentada na cadeira de balanço onde costumava ler nas tardes de domingo,
enquanto ele permanecia encostado na grade da varanda, observando as estrelas. Noite bonita, comentou ele, tentando quebrar o silêncio. É, respondeu ela simplesmente. Virgínia, sobre o que aconteceu entre nós. Zé Felipe, já passou. Não precisamos ficar remoendo o passado. Mas precisa, sim. Porque eu nunca consegui superar o fim do nosso relacionamento. Porque acordo todos os dias pensando em você e durmo todas as noites me perguntando onde foi que erramos tanto. Virgínia finalmente o encarou, e ele pôde ver que ela também estava sofrendo. Nós erramos em muitas coisas. Erramos em não conversar sobre nossos medos, em deixar outras pessoas interferirem na nossa relação, em desistir na primeira dificuldade séria. Então você também sente que cometemos um erro. Eu sinto que fomos covardes, admitiu ela, finalmente deixando a vulnerabilidade aparecer. Tínhamos algo especial e deixamos morrer por medo de lutar por ele. Zé Felipe se aproximou e se sentou na cadeira ao lado dela. E se tivéssemos uma segunda chance? E se prometêssemos desta vez fazer diferente? Virgínia balançou a cabeça, limpando uma lágrima que insistia em escorrer. Como podemos ter certeza de que não vamos repetir os mesmos erros? Não podemos ter certeza de nada, Virgínia. A única certeza que tenho é que te amo mais hoje do que amava antes. E que aprendi muito sobre mim mesmo e sobre nós nestes meses separados. Virgínia ficou em silêncio por alguns minutos, balançando suavemente na cadeira enquanto processava tudo o que havia acontecido naquela noite. A surpresa da chegada dele, as palavras do pai sobre orgulho e amor, a música que havia tocado em seu coração, e agora essa conversa honesta sobre seus sentimentos. Você realmente mudou alguma coisa ou só está dizendo isso porque sente minha falta? Perguntou ela diretamente. Zé Felipe respirou fundo antes de responder. Sabia que essa era a sua chance de ser completamente honesto. Mudei sim. Procurei terapia depois que terminamos. Percebi que tinha muitos problemas de comunicação, que deixava o trabalho me consumir e acabava negligenciando as pessoas importantes na minha vida. Aprendi a expressar melhor meus sentimentos e a ouvir de verdade quando alguém está falando comigo. Virgínia observou enquanto ele falava, tentando detectar qualquer sinal de que fossem apenas palavras vazias. E aprendi também que não adianta ter sucesso na carreira se não tenho com quem compartilhar as vitórias. Todos os prêmios, todos os shows, todas as conquistas perderam o sentido sem você ao meu lado. Zé Felipe, eu também mudei. Também procurei ajuda para entender melhor meus sentimentos e reações. Reconheço que fui muito orgulhosa, que muitas vezes preferi estar certa a estar feliz. Ela parou de balançar e se virou para encará-lo completamente. Mas ainda tenho medo. Medo de nos machucarmos novamente, medo de que a distância e as pressões externas sejam mais fortes que nosso amor. Virgínia, eu não posso prometer que será fácil. Mas posso prometer que desta vez vou lutar por nós. Que não vou desistir no primeiro obstáculo. E eu posso prometer que vou me esforçar para comunicar melhor meus sentimentos, em vez de guardar tudo para mim até explodir. Zé Felipe estendeu a mão para ela, e Virgínia hesitou apenas um segundo antes de entrelaçar os dedos com os dele. Então vamos tentar de novo? Perguntou ele suavemente. Vamos tentar de novo, confirmou ela, sentindo como se um peso enorme tivesse saído de seus ombros. No dia seguinte, Virgínia acordou cedo, ainda processando tudo o que havia acontecido na noite anterior. Ela e Zé Felipe haviam conversado até altas horas na varanda, planejando como fariam diferente desta vez, estabelecendo regras e compromissos mútuos. Desceu para a cozinha e encontrou sua mãe já preparando o café da manhã, com um sorriso sabichão no rosto. Bom dia, filha. Dormiu bem? Bom dia, mãe. Dormi, sim. E obrigada. Pelo que? Por não ter me deixado desistir completamente dele. Por ter feito questão que ele se sentisse bem-vindo aqui ontem. Margarete abraçou a filha carinhosamente. Minha filha, eu apenas fiz o que qualquer mãe faria. Protegi a felicidade da minha cria. Era óbvio para todos que vocês ainda se amavam. Naquele momento, o telefone de Virgínia tocou. Era Zé Felipe. Bom dia, princesa. Como está se sentindo hoje? Bem. Um pouco nervosa, mas bem. E você? Feliz. Muito feliz. Estava pensando, que tal almoçarmos juntos hoje? Em algum lugar reservado onde possamos conversar mais sobre nossos planos. Virgínia sorriu. Era bom ter de volta essa atenção, esse cuidado em fazer tudo certinho. Adoraria. Mas escolhe um lugar onde não vamos virar notícia, pelo menos não ainda.
Já pensei nisso. Conheço um restaurante afastado do centro, muito discreto. Podemos conversar com tranquilidade. Após desligar, Virginia percebeu que sua mãe havia escutado toda a conversa e a observava com um sorriso de aprovação. Não vá muito devagar desta vez, aconselhou Margarete. Vocês já perderam muito tempo sendo teimosos. O almoço foi perfeito. Zé Felipe havia escolhido um restaurante família em uma cidadezinha próxima, longe dos paparazzi e dos olhares curiosos. Eles conversaram sobre tudo: planos profissionais, família, sonhos para o futuro. Quero que saiba que desta vez nossa relação vem em primeiro lugar, disse Zé Felipe segurando a mão dela sobre a mesa. Não vou mais aceitar que agendas malucas nos separem. E eu não vou mais guardar mágoas e ressentimentos para mim. Vamos conversar sobre tudo, sempre. Nos meses que se seguiram, eles trabalharam juntos para reconstruir seu relacionamento sobre bases mais sólidas. Zé Felipe passou a incluir Virginia em suas decisões profissionais importantes, e ela começou a acompanhá-lo em mais shows e eventos. A família Fonseca recebeu Zé Felipe de volta como se ele nunca tivesse saído. Margarete voltou a preparar suas comidas favoritas, seu Antônio retomou as conversas sobre futebol e vida, e Carlos tinha de volta o irmão mais velho que tanto admirava. 3 meses após o jantar de bodas de prata, Zé Felipe pediu Virginia em casamento durante outro jantar em família. Desta vez, ele havia planejado tudo com antecedência, com a ajuda de Margarete e Carlos.